Aqui é Amanda de Alcântara, apresentadora do programa Mais Vida e Comportamento. Estamos aqui hoje nos estúdios da rádio JSV e hoje vamos falar de um tema muito importante com a psicóloga convidada Tereza Vera Gouveia, ela que é especialista em luto também, em terapia familiar e terapias de casal. Vamos falar com ela sobre diversos assuntos envolvendo aí família e luto. Tudo bem, Vera? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Tereza Vera, vamos lá. A gente tem vivido tempos aí bastante tensos, digamos assim, né? Que a gente tem acompanhado uma grande demanda de suicídio, depressão. Temos lidado e temos nos deparado bastante com esse tema, com o luto, né? Explica para mim um pouquinho o que significa o luto. Bom, a gente vai falar em luto quando ocorreu o rompimento de um vínculo. Se eu não estava vinculada a quem morreu, o luto não vai estar presente. Por exemplo, eu tenho um avô que eu nunca vejo e que eu não me vinculei a ele. Então é natural que no falecimento dele eu não sinta. Ou um pai que não visita o filho, que não tem nenhum contato, pode ser que ele trata aquela morte de uma maneira um pouco mais superficial. Então, sempre que eu falar em luto, eu tenho que pensar num vínculo. Certo. E no rompimento dele. Uhum. Tá. E a gente fica um pouco condicionado a imaginar que o luto é sempre pela morte de alguém, pela partida de alguém, né, deste rompimento pela morte. E nós temos alguns outros tipos de lutos, né? Quais são esses outros tipos de luto que a gente acaba nos deparamos ao longo da vida, Vera? Eu acho que tem os lutos, assim, lutos que são muito claros, que estão nos ciclos vitais, por exemplo, da primeira infância, do nascimento. No nascimento, você já perde a barriga da mãe, nós já nascemos diante de um luto. Quando eu começo a andar, eu perco o colo. Quando eu passo para a primeira infância, eu perco algumas coisas ali. Quando eu passo para a segunda infância, eu perco algumas coisas ali de quando eu era bem pequenininho. Quando eu vou para a adolescência, perco algumas coisas da infância. E assim, toda a nossa vida. Fora isso, nós podemos falar nos lutos, eu estou empregado, chego lá, tenho uma carta de demissão. Isso vai gerar um luto, né? Eu era um cara que trabalhava, e uma mulher que trabalhava, e no dia seguinte eu estou desempregada. Eu era casada e me separo. Eu vou falar num luto. Eu me aposento. Trabalhei durante anos e anos da minha vida e me aposento. Eu tinha uma situação na minha vida e passo para uma outra. Então, eu também vou falar em um luto. Então, você pensa em luto toda vez que tem uma passagem de um estado para outro. Né? Eu estou perdendo alguma coisa, algumas vezes ganhando, outras não, mas tem uma passagem. Tudo isso eu posso chamar de luto. Nossa, interessante, né, Vera? Porque quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, então, por exemplo, há um divórcio, uma separação, como que a família, né? Porque aí envolve filhos, o casal, como que acontece este luto, o trabalho deste luto, por exemplo, numa separação ou num divórcio? Tem diferença do divórcio e da separação? Não, a gente fala no divórcio mesmo. Fala no divórcio mesmo, o pai tá saindo de casa. Tá. E a separação a gente vai falar, estamos separados, né? Mas é o divórcio. Porque parece que o divórcio, por ser um papel que você assina, me dá essa impressão de que aí sim está concretizado que eu estou solteira ou sozinha, ou... né? Algo que me parece ser um pouco muito comum. E se eu estou só separada? Eu saí de casa, ou o marido saiu de casa e não assinou um papel, me dá a impressão que ainda há uma espera. É assim que acontece? Não. Eu acho que a espera pode ocorrer inclusive no divórcio, mas acho que faz sentido o que você fala, porque não se fecha um ciclo. E toda vez que nós não fechamos um ciclo, nós podemos ficar numa espera. Eu sempre digo que qualquer lugar é melhor que lugar nenhum. Então, se eu não tenho um lugar, se ele não está claro, então vou dar um exemplo de jovem, tá? A garota ou o garoto está apaixonado um pelo outro, sei lá, o garoto está apaixonado pela menina e ela não tá. E aí ela vai ficando com ele.
tá? Mas ela não namora, porque ela não gosta dele, quem tá apaixonada é ele. Ele não dá um lugar para que ela saia, porque ela o ama, porque ela tá apaixonada, enfim. Então, a tendência é que ela fique por ali, mesmo sabendo que ele não se comprometeu na relação, com a relação. Eu acho que é a mesma coisa no casamento, né? Você pode estar morando com a mesma pessoa numa casa e estar separado, né? Na mesma casa. Você pode ter pais e filhos que residem na mesma casa e estão separados. Depende do tipo de relação que eu desenvolvo ali dentro daquele lugar. Então, o cara sai, sei lá, ou a mulher, e a gente não se compromete no sentido assim: eu faço o que eu quiser, eu não tenho nenhuma consideração por você e eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Aí eu saio, como acontece, saio na sexta, volto no domingo à noite, entendeu? Qualquer um dos dois, né? Eu não vou nem ser tendenciosa de falar que é o marido. Mas assim, não há consideração. Entendi. A gente pode falar que de repente tem uma separação ali. Eles não estão efetivamente juntos, entendeu? E normalmente se tem a pessoa, por exemplo, que tá saindo, que tá nessa outra direção, ela faz isso consciente de que para ela acabou, e a pessoa que está em casa, ela tem essa consciência da situação passiva, eu não sei se é essa a palavra, mas de que pode-se tomar uma outra postura ou tentar sair deste lugar. É consciente essas atitudes? Tanto de quem sai e tanto de quem fica? Então, Amanda, vamos pensar que assim, se eu estou na casa, isso já é uma esperança. De quem sai ou de quem fica? Aí depende. Vamos dizer que um não está considerando a relação e o outro sim. Quem está considerando a relação, entre aspas, vira refém do desejo do outro. Então, o outro vai fazer o que ele quiser e eu vou seguir esse desejo. Até que eu que estou sendo refém, consiga fechar esse ciclo. Porque é exatamente o que você falou. Se eu não fecho um ciclo, ele está aberto. Não está resolvido. Entende? É como você tá saindo, namorando com alguém, de repente o cara não te manda nenhuma mensagem, a garota não manda nenhuma mensagem e não aparece mais. Você, com o tempo, vai entender que aquilo fechou, mas é sempre um processo mais complicado, levando para um caso de uma tragédia. O que aconteceu em Brumadinho é muito triste no sentido de que eu não fecho, eu não tenho um ritual de encerramento daquilo. Né? Então, parece que teve até alguns rituais, fizeram algumas coisas simbólicas, porque não ter aquela pessoa para eu velar, para enterrar, ou fazer como eu faço nas minhas despedidas, é como se ficasse aberto, como um acidente aéreo. Eu não tenho, eu não recebi, eu não sei, mas tem várias situações legais que você acaba confirmando a morte. Mas eu entendo que é parecido, que tudo que não fecha, eu vou dar um exemplo que é muito triste. As mães da Sé, que esperam filhos desaparecidos. Se você tem um filho, ele faleceu e você enterrou, você fecha com toda a dor que cabe aí. Mas você não sabe onde ele está. Então, claro que é uma comparação, de um lado é muito intenso, muito dramático, mas assim, numa relação, se você não vai embora, você não me deixa, e eu não encontro em mim recursos para me despedir de você, e vou ficando, esse ciclo não se fecha. E tudo que fica aberto é muito ruim. E junto com isso também, com esses ciclos que não fecham, também acabam vindo alguns sintomas, né? A psicossomática, por exemplo. Esse corpo vai respondendo emocionalmente, eu vou ficando mais desajustada. E aí, talvez por não saber falar desta dor, o meu corpo vai reagindo, né? Isso acontece. Vera, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Mais Vida e Comportamento, ao lado da psicóloga, especialista em luto, Tereza Vera. Como havia falado, nós encerramos o primeiro bloco falando dos sintomas que o luto pode causar. Vera, diga pra gente, quais os sintomas do luto?
A gente estava falando especificamente dos sintomas da separação, né? Isso. Ou de estar vivendo uma situação que não é tolerável, mas que você está tolerando, né? O que acaba deixando tolerável. Mas assim, você pode começar a desenvolver ansiedade, pode desenvolver uma depressão, você pode somatizar, começar a ter questões físicas, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar que nós somos todos esses fatores, nunca um só. Então, qualquer coisa que nos aconteça, o nosso corpo responde, o cabelo responde, unha, cabelo, tudo Gordura, responde, né? gordura, A gente engorda, ou fica muito difícil. magro. Então, assim, o nosso corpo, ele vai responder às nossas emoções. E o contrário também, né? Se eu me alimento muito mal, eu não consigo pensar direito, eu começo a ficar confusa, é a mesma coisa. Nós estamos integrados. Então, qualquer coisa, uma situação que eu não suporte, ela vai ter repercussões em outras esferas da minha vida. Ô Vera, a gente, quando vai observar, principalmente nessas separações, existe alguma forma de uma separação doer menos? Tanto para os filhos, quanto para a esposa ou para o marido? Existe alguma coisa que possa amenizar isso ou não? Doer menos, eu acho meio complicado eu responder, porque isso é muito singular, Sim. né? Só, como diz o Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Existe uma forma de amenizar e pensar nos filhos. Eu estou me separando do marido, não do pai. Eu estou me separando da mãe, da esposa e não da mãe. Então, se eu penso que a separação é do casal e não dos pais, eu preservo esses filhos. Infelizmente, isso não acontece. Muitas vezes a criança vira uma moeda de troca, né? E ela começa a ficar no meio da relação da separação. O que causa, assim, muitos problemas para a criança. A gente até fala que a criança, ela começa a dar várias manifestações do sofrimento dela, que é importante ficar atento. Então, acho que doer menos, não, mas amenizar, sim. Para os filhos, Você sim. pode falar algum desses sintomas, Vera, pra gente? Uma criança? De uma criança num processo de separação, para ficar um alerta aí pros pais? Sei lá, se tinha uma criança que ela era super falante, começa a ficar muito quieta, a professora chama na escola, pergunta se está acontecendo alguma coisa, porque a escola é um lugar que denuncia muito quando a criança está sofrendo. Ela começa a ir mal na escola, ela começa a ficar muito quieta, comportamentos que ela não tinha antes. Já é um sinal para você ficar atento, muito atento. Tá. Vera, a gente estava conversando aqui, né? O luto por separações, por rompimentos, existe um tempo para que isso... Eu não sei se a palavra é sarar, eu não sei, né? Você que me diz se isso é curável, se isso sara. Quando que existe um tempo para isso? E como que eu sei que curou? É essa a palavra? Que você tá curada? Eu não vou concordar com a palavra curado pelo seguinte, porque não é uma doença, é um direito legítimo. Se eu amo alguém e uma pessoa vai embora, eu tenho todo o direito em ficar triste, em ficar enlutada. Então, não há uma doença ali. A gente nem fala num luto doente, alguma coisa, a gente fala num luto complicado. Entendi. Quando um luto é complicado, né? Então, eu vou falar primeiro da questão do tempo. Tá. Não há tempo, né? Eu cito sempre 2 exemplos. Eu tenho um filho que está ótimo, né? Que bom, ele está ótimo, e eu falo dele. E ele está ali, em São Paulo, tá bom? A outra pessoa tem um filho que morre e que a única coisa que ela tem, o único lugar de vazão desse amor é falar desse filho. E aí as pessoas não permitem. Só que que o meu filho tá ali, na outra cidade, posso falar. Agora, uma mãe, que o filho não está mais aqui, não pode falar. Então, isso é muito injusto. Porque o que essa mãe tem desse filho é a memória. E ela vai falar para sempre, uma mãe vai falar até o último dia da vida dela em um filho. Então, isso acho que tem que deixar muito claro para as pessoas. Eu tô falando mais do luto materno, porque é um luto que, assim, ele não vai ter fim mesmo. Não a dor. A dor, ela pode suavizar. Mas a memória, amar esse filho de outro jeito, estabelecer um outro tipo de vínculo com ele para que ele possa existir. Como é possível?
Vamos pensar num casal de 80 anos, morre um dos dois. Casaram aos 20, ela tem 60 anos de vida com ele e 20 sem. Aí a pessoa fala assim, ai, a minha mãe ou o meu pai não para de falar do outro, né? Eu nem sei, mas como é viver sem o outro, né? Se você pensar, o que vai embora, num casal de idosos principalmente, o que vai embora é assim, tanta coisa, são 60 anos de convivência, a pessoa que é com você num culto religioso, ou que é com você no mercado, ou que é no supermercado, ou que é na padaria, que assistia a TV com você, é muita coisa que vai embora. Os filhos tendem a não entender, porque eu brinco que no quintal deles o galo continua cantando, amanhece feliz todo dia. É na casa daquela mulher que perde o marido que muda a vida, não que os filhos não sintam. Mas é importante a gente entender de onde a pessoa está saindo. Então, os filhos, na segunda-feira, né, simbolicamente, eles retomam a vida deles, a casa deles não muda. Mas onde morre uma pessoa, um parceiro muda, um companheiro muda. Então, é importante pensar isso. Talvez essa pessoa, até o final da vida dela, também se lembre desse homem, desse amor, ou dessa mulher, né, desse amor. O que as pessoas têm que entender é que, primeiro, não tem tempo. Eu posso estar 5 anos em luto e está tudo bem. Então, alguém perde um filho, começa a trabalhar, vai, trabalha, chega à noite em casa, choram, em alguns momentos, sei lá, passa 3 dias, um dia, dá um desespero, um choro, está tudo bem. As esferas da vida dela não foram afetadas. Ela está dormindo bem, ela está comendo bem. Então, ela deixa a dor dela ficar até quando ela entender que deve ficar. Desde que esteja todo o resto bem. Quando eu vou falar num luto complicado, eu recebo alguém que fala que não está dormindo, não está conseguindo comer, que já passou meses, porque assim, inicialmente está certo não querer comer, está certo o sono ser perturbado, mas vai passando o tempo, passando os meses e você continua não conseguindo voltar às atividades que você tinha na sua vida. Aí a gente tem que ter atenção e ver o que está acontecendo. Porque aí você começa a adoecer, além do luto, não dormir bem, por exemplo, faz você se levantar de um jeito que é muito ruim, né? Você perde muito em qualidade de vida. Então a gente gera um outro problema. Então é bom estar atento a isso, que o que está sendo afetado da vida dessa pessoa. Ela tá tudo certo e ela chora, tá tudo bem, né? Não tem tempo. Eu vi esses dias, eu não tô me lembrando aonde. Eu não sei se foi na minha casa ou na casa da minha avó, alguma coisa assim, que a casa tinha que estar sempre cheia, para que a outra pessoa que ficou não ficasse sozinha. Então a casa tem que estar cheia e todas as coisas da pessoa que foi embora tem que ser dada. Não posso olhar, não posso falar, não há permissão para você, como um outro membro ou um visitante ou alguém, falar, por exemplo, dessa saudade. Isso é algo válido ou isso é que o outro não quer sofrer? Como que... Isso já está denunciando uma dificuldade em lidar com a morte de alguém ali. Porque se quem morreu não pode existir na fala, é outra morte. Porque se eu amo alguém, vai embora e o que eu tenho é a memória, eu não posso falar naquela pessoa, outra morte está acontecendo ali, que é da memória dele. Então é preciso estar atento. Agora, fotografia na casa, por exemplo. Para mim, Tereza é ótimo. Eu coloco. Sempre coloquei e coloco. Minha casa, né, é cheia de mortos pelas estantes. Então, para Amanda não é. Para Amanda não é. Ok, ela tira. Os pertences, as coisas da pessoa. Bom, eu tenho que chegar e tirar? Não. Eu vou tirar quando for confortável para mim, quando eu tiver bem para fazer isso, porque é um momento doloroso, é a despedida do mundo físico, então é muito doloroso. Mas pode ser que lá, antes de voltar para casa, eu falo, vai lá e tira tudo. Acontece às vezes, a morte de um bebê, por exemplo, uma morte de um recém-nascido, ou um natimorto mesmo, da mãe fala, vai lá e tira tudo. Como acontece, já aconteceu de pessoas falar, foram lá e tiraram tudo.
tentando me proteger, mas não me perguntaram se eu queria. Então, assim, pergunte para quem está vivendo luto o que ele quer, o que ela quer. Quer que fique as coisas até que você tenha um tempo, até que pode ser 1 ano? Pode ser 2 anos? Pode. Você vai tirar. Em algum momento você vai tirar. Mas pergunte para quem está vivendo luto o que aquela pessoa deseja. O resto, a dificuldade é sua, você vai cuidar disso. Não transfira para o outro que é uma dificuldade sua. Não dê o seu formato, o seu padrão para o outro viver, né? Se você quer tirar tudo, tire quando for a morte na sua casa. Não é? Invada o espaço do outro. Isso, por favor, né? Gente, nós vamos para um pequeno intervalo, um bate-papo aqui muito gostoso com essa querida que eu amo. Logo, logo a gente tá de volta. Até mais. Estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento, hoje com a companhia da psicóloga Tereza Vera, que é especialista em luto. Vera, há algumas manifestações sobre luto dessas pessoas? Como que isso acontece? Manifestação, como eu manifesto o meu luto. Isso, como que se manifesta o luto? Então, não tem um jeito certo e as pessoas enquadram. Então, você chega num velório, né, no funeral, a pessoa não tá chorando, você já fala, nossa, não tava nem chorando. Você não sabe nem o que tá acontecendo lá dentro. Você não sabe como essa pessoa aprendeu a lidar com a dor, como que foi a vida toda dela. Talvez o choro não seja uma frequência na vida dela. Talvez ela tenha aprendido a segurar, a lidar com as coisas dessa forma. Ai, tem um que começa a berrar muito e não sei o quê. Bom, talvez também esteja na história dele e isso seja comum. Claro que numa morte trágica sempre vai ser mais forte, mais pesado, né? Tanto que a gente pede para quando for levar a criança, por exemplo, para você evitar no momento que está o tumulto, né? Levar a criança no momento... Isso é uma pergunta importante. Eu percebo muito que as pessoas têm dificuldade em levar criança para os funerais para proteger a criança desse algo ruim que aconteceu. Isso é prudente? Se você me disser que é possível proteger da morte, sim. Então não. Porque assim, porque eu não levo... não tem como, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai embora um dia. Isso. E a criança bem inserida neste contexto, porque eu percebi recentemente que crianças lidam melhor com o luto do que a gente. A criança parece que já sabe, ela já dá um destino. Tá, às vezes, vovó, mamãe foi pro céu. Às vezes você chega pra falar, a criança já tá te dizendo o que ela percebeu, o que aconteceu. Sim. Acontece isso? Sim, mas porque ela não abstrai. Ah, tá. Né? Você pegar uma criança de 3 aninhos, por exemplo, para ela a morte é como o pica-pau do desenho. O que acontece com o pica-pau? Ele morre e volta, morre e volta. Ela não tem a ideia da finitude. Então, a criança, ela vai perguntar todos os dias, como já aconteceu, até não é nem paciente, eu posso falar, era uma pessoa que eu conhecia. Ela perdeu o pai, e todos os dias ela perguntava do pai. Mamãe, cadê o papai? E aí essa amiga me ligou, falou, nossa, Tereza, eu não aguento, ela perguntando todo dia, eu já expliquei. Aí eu falei, você pergunte até que isso se esgote, até que ela não pergunte mais, né? A necessidade vai ter que ser dela, e a pausa vai ter que ser dela. Porque a criança não tem essa abstração que a gente tem de entender que a morte é o fim, a finitude que acaba. Às vezes você dá uma notícia para uma criança, ela fala tá bom e vai andar de bicicleta. Então a gente precisa entender que a criança ela vai manifestar afeto de uma maneira diferente da gente. Ela não vai falar meu pai morreu, eu tô triste, mas ela vai manifestar de uma outra forma e se respeitar isso. Levar a criança ao velório, sim, né? E de acordo com o nível de compreensão dela, sentar com ela, dizer que velório, uma pessoa fica num caixão, que chama caixão porque é uma caixa muito grande, por isso é um caixão, e que a pessoa fica com os olhos fechados, a boquinha fechada, e que ela não vai responder quando nós falarmos com ela. Se é uma morte trágica de alguém jovem,
levar, e geralmente é muito trágico, a gente levar num horário que não está tumultuado, que as pessoas não estão berrando, porque isso sim assusta muito a criança. Ah, entendi. Então, você leva num momento, sei lá, o pai morreu num acidente, por exemplo, pede para estar vazio, todo mundo, sabe, em silêncio, para a criança poder absorver isso de uma outra forma. Entrou com a criança no colo, a criança olhou, ela vai fazer um movimento de corpo querendo sair ou não. Uhum. É isso. O que acontece se eu não comunico, se eu não levo a criança? Porque assim, eu vou perguntar, de acordo com a idade, né? A vovó morreu, o vovô morreu, enfim. Você quer ir lá ver? É desse jeito, é assim, assim, assim. Não sei como vai estar a mãe, o pai dessa criança, mas alguém que esteja bem, né? Vai ter essa conversa com ela. Se você quer ir, aí se a criança falar que quer ir para despedir do vovô, quero. Então tá, então vamos, e aí obedecendo isso que eu falei. Uhum. Se a criança falar, não quero ir, não vai. Entendi. Entendeu? Por que é importante contar e perguntar? Porque senão parece que a pessoa sumiu. Uhum. Ela desapareceu. E isso fica registrado na criança. Ela não tem a compreensão de que teve uma despedida. É como se fosse uma ruptura, que ela não nomeia. Uhum. Pela idade dela, ela não consegue pôr nome nisso, mas vai ter efeitos na vida dela. Alguém desaparecer. É isso que eu sem ia te ser perguntar. comunicada. Uhum. E isso pode se estender ao longo da vida nos outros relacionamentos. Já. Eu já atendi pessoas com 26 anos que vieram fazer o luto de 3 anos de idade. Nossa, que interessante. Entende? Interessante, assim, né? É algo que a gente precisa pensar, né, Vera? Porque eu tenho percebido que por querer proteger a criança de algo ruim, mas também o adulto não dá uma outra alternativa de como inserir nessa criança a vida real. Na verdade, assim, se eu não incluo a criança nas questões da morte, ela vai se tornar um adulto que talvez não inclua o filho como eu estou fazendo. Ela vai repetir o meu padrão, talvez. Uhum. Porque eu já não estou incluindo, porque talvez eu não tive a oportunidade de lidar com a morte. Né? Porque assim, eu não conheço alguém que não vai morrer. Você conhece? Não. Então, também não. Eu queria não morrer, no caso. Então, todo mundo vai morrer. Então, isso está fora de cogitação. Isso vai ocorrer. Uhum. Então, a gente fica com esse ledo engano que não falar, não trazer para esse mundo. É assim, como é que eu vou aceitando a morte? Quando eu vir adulto? Não. Uhum. Eu vou aceitando à medida que eu tô crescendo. Outra coisa super importante, não falar que virou estrelinha. Por quê? Porque a criança, vamos pensar que ela é concreta. Certo. Né? Eu lembro de uma sobrinha, nunca esqueço isso, foi muito engraçado. Eu falei que ela falava pelo cotovelo, ela ficou procurando a boca. Tadinha. Então a criança é concreta, o que você fala. Então quando você fala que virou estrelinha, para ela virou estrelinha. Uhum. Dia chuvoso, nublado, a criança sai, não tem estrela no céu. Já teve criança assim que berrou porque a pessoa que ela amava não estava lá. Nossa, que angústia então, que a criança fica. Sim, exatamente. Então, você vai dizer o quê? Você vai dizer de acordo com a sua crença. O que acontece de acordo com a sua crença? Vai pro céu? Bom, então, o vovô morreu, foi lá pro céu, num lugar bem bacana. Crença, você diz religiosa. Isso. Crença religiosa, tá. De acordo com a sua crença, né? E se você é ateu também, você vai dizer de uma outra forma, mas Tá. o que realmente acontece. A gente vira estrelinha? Não. Não. Então, não. Uhum. Né? Então, assim, o que acontece com a gente fica num lugar que não pode ser visto. Uhum. Porém, para sempre no coração. A gente passa, a doutora Graça fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ela fala assim, a doutora Graça é lá de Itajubá, uma médica, ela fala, a gente passa a ver com os olhos do coração, né? Não com os do rosto. E eu acho que é isso. Sim. Né? A pessoa vai estar sempre no seu coração, porque quem a gente ama nunca vai embora. É verdade. Né? Uhum. Vera, por que as pessoas têm tanto medo de falar de morte? Por que é um assunto tão tabu? Talvez porque a gente ainda não tenha entendido o propósito da nossa vida. Porque a gente se levanta todos os dias, porque a gente está aqui de passagem, porque é uma passagem, né? Uhum. O que significa essa passagem? A questão do apego. Entendi. Apego a bens materiais,
apego a pessoas, achar que alguém é nosso, né? Que alguém tem que ficar. Sim. Né? É óbvio que eu cito muito o luto dos pais, né? Do pai e da mãe, porque tem um futuro combinado que ninguém combinou, mas que tá combinado, Uhum. sabe? Vocês vão morrer depois de mim, vocês vão me enterrar. E aí, para um pai, para uma mãe, quando essa ordem é invertida, assim, é desesperador mesmo, Uhum. né? São muitas coisas que nos cumpriram. Então, tá certo. E eu acho importante também a gente entender sempre essa coisa que eu falei da dor ser singular. Não tente padronizar a dor do outro, né? Uhum. Sempre voltar nisso. Não padronize a dor do outro. Ela é do outro, ele é que sabe. Porque, nossa, o filho nem chorou. Nossa, mas a esposa, o marido morreu e já tá fazendo tour, já tá fazendo cruzeiro, ela já tá vivendo a Amanda, vida. ótimo. Isso acontece demais, demais. Então, assim, morreu, você fica em casa. Você tem que sair. Nossa, você tem que sair, você tem que espairecer, você tem que parar com isso. Para, chega. Pessoa morreu, sai. Nossa, mas você já tá saindo? Pra mim é parecido com não ter filho, ou ter um filho, ou ter 2, ou ter 3. Nunca tá suficiente. Uhum. Essa coisa de padronizar mesmo. Entendi. Então, assim, não siga os outros. Você quer sair? Uhum. Você tá afim? Sai. O que é muito comum no início do luto? Você não querer ir em festa, por exemplo. Uhum. Mesmo que seja da minha mãe, da minha irmã, sei lá, sabe? Você não quer barulho. Por quê? Porque é muito difícil ver que o mundo não para quando o seu amor vai embora, que tudo continua como antes e que parece que só você está sentindo isso. Uhum. Então, é aquele recolhimento que às vezes ele é necessário mesmo. E as pessoas têm que entender isso, que não ir na festa, no churrasco que a família está fazendo no domingo, não é desprezo, né? É dor, é sofrimento, né? Tem que ter querer, espaço, né? Tem exatamente. que ter um espaço. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento. Até já! Estamos de volta com o último bloco do programa Mais Vida e Comportamento, hoje com a Tereza Vera falando de luto. Estamos aqui nos estúdios da rádio JSV. Tem que lembrar, gente, todas as vezes de falar, porque a pessoa esquece. Não é por maldade, mas eu lembrei desta vez. Tereza Vera, o que não falar ou o que falar nos momentos em que a gente vai, por exemplo, a um velório ou recebe a notícia, por exemplo, eu tô com você aqui e recebo uma notícia que um ente querido faleceu. O que você me fala nessa hora? O que a gente pode falar aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes? Eu vou pensar que na hora que você recebe, já aconteceu de eu estar com uma amiga e ela receber a notícia da morte de alguém, ou até com uma outra pessoa. Mas naquele momento, assim, eu acho que nada do que você fale vai suplantar aquele momento mesmo de ter esse comunicado, né? Então, acho que você tem que ficar em silêncio. Agora, se você é comunicado e vai a um velório ou a um funeral, coisas que você não deve falar. Foi melhor assim, ele tá melhor lá do que você, foi Deus que quis. Por que não falar essas coisas? Porque a pessoa está num momento de despedida, de muita dor, e ela tem o direito de estar sentindo essa despedida. Uhum. Quando você fala isso, você diminui a dor dela, como se ela não tivesse direito a essa dor. Uhum. Então, por favor, não falem isso. O que é o velório? É um ritual. Qual é o significado de um ritual em nossas vidas? Ajudar, auxiliar em uma passagem. Uhum. Por isso tem pessoas que gostam de um casamento na igreja e tem outras que não fazem questão. Tem pessoas que querem batizar, cada uma na sua religião, porque são os rituais de passagem. Nasce uma criança, faz toda uma coisa. Então, assim, o ritual é isso, é significar o que eu estou vivendo. Então, nesse caso, significar a dor, me auxiliar a passar pela dor. Uhum. Aí eu vou no velório e começo a falar daquele programa da TV que estava falando não sei o quê. Fique em silêncio, né? Tenha respeito
né, eu já ouvi de muitas pessoas que perderam alguém falarem, sabe, Tereza, estavam lá no velório, ficavam falando do programa da TV, do futebol, do vizinho que não sei o quê. As pessoas não querem saber disso. Eu acho que é muito parecido, apesar de diferente, com alguém que está morrendo. Você vai a um hospital fazer uma visita, começa a falar de coisas do dia a dia que para aquele momento, para aquela pessoa não tem o menor interesse. Ela está indo embora. Então, acho que a gente ter delicadeza, ter sensibilidade de saber o lugar que nós estamos, ficar falando no celular, no velório. Sai, vai na rua, vai na calçada. Sim, então, eu acho que essas coisas são demonstrações de afeto, o respeito é uma demonstração de afeto, eu acho, né? Se eu te respeito, eu gosto muito de você. Então, acho que é estar atento a essas coisas e oferecer abraço. E estou aqui, né? Passou o velório, a pessoa foi para casa, enterrou, ela está na casa dela. Inicialmente muito cheio, depois some todo mundo, né? A gente vai lá pela curiosidade, talvez movido até porque nós ficamos mobilizados pela morte, mas depois passa. Para nós passa porque não muda nada em nossas vidas. Vamos para casa. Bom, vamos pensar numa mulher que perdeu o marido e que tem 2 crianças. Pensa como ela vai estar desorganizada inicialmente, até por um mês, até mais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir na casa dela, por exemplo, e falar: quer que eu leve as crianças para você essa semana na escola e pegue? Você quer que eu faça alguma coisa num banco? Né? Uma senhora de 80 anos perdeu o marido, ou o marido perdeu a esposa. Bom, eu posso fazer uma sopa, porque não vai descer nada mesmo. Vou lá, eu trouxe uma sopa, quer tomar uma sopa? Né? Deixa a sopa para a pessoa, se a pessoa não quer conversar, deixa ali, porque a pessoa não tem força para ir até o fogão. Entende? Quando você perde alguém, você não tem força, você não precisa de alguém que vá lá e fique olhando para sua cara, né? Você precisa de alguém que vá lá e te acolha, te ampare, cuide de você. Então, eu acho que é ter esses cuidados, entendeu? E amparar nem sempre é querer fazer por você, porque eu vejo muito essa questão de, não, eu vou lá para dar uma força. Aí as pessoas já, não, vamos lá, já vamos tirar as coisas da pessoa do lugar, vamos lá, eu te ajudo a fazer faxina. Isso não é amparo. Mas quem pediu para você ir tirar? Então. Né? As pessoas acham, eu já vi isso. Eu também já, Amanda, muitas vezes. Né? A pessoa, não, mas ela tem que sair disso, ela tem que parar, ela tem que reagir. Não, gente, a pessoa vai reagir no momento em que ela tiver que reagir. É a minha dor. O que é reagir? As pessoas falam mesmo, reagir. Reagir a quê? A dor não deve agir ali? Porque vamos pensar, eu estou enlutado, a dor está agindo em mim. Por que eu tenho que reagir à dor se está doendo? Mas né? a nossa cultura hoje também tá assim, né, Vera? Você não pode sentir dor, você tem que estar sempre lindo, maravilhoso, formoso, a vida tem que ser tudo lindo, a foto em Facebook, a vida é aquilo ali, né? Você não pode sentir dor, você não pode ter luto, um divórcio, por exemplo, pelo amor de Deus, você se livrou. Enfim, entendeu? Pô, mas peraí, é um divórcio, ninguém casa querendo divorciar. E mesmo que seja alguém que não estava legal, porque se eu divorciei não estava legal, eu vou ter perdas. Sim. A gente perde, até quando alguém não é tão bom em nossas vidas, a gente perde. Sim. Né? Se você pensar num casamento com filhos, pelo menos uma perda financeira vai ter, porque os dois em conjunto suprem a casa de uma forma que já vai ser diferente com a separação. Sim. Né? Então, perda, e eu tô falando da perda mais concreta, mas tem várias perdas, né? Você não sabe o significado daquele homem ou daquela mulher na vida de cada um deles, enfim. Então, eu acho que né? Quer deixar as coisas, arruma as coisas no seu tempo, vê o que você quer fazer, perguntar pro outro o que ele precisa e oferecer. Oferecer alimento, oferecer ajuda, mas não para mexer nas coisas de quem se foi. Isso é uma decisão do outro. Porque eu vejo muito isso, né? A ansiedade de quem tá fora desta casa é que o outro se restabeleça, mas no meu tempo. Né? Talvez isso não seja um movimento consciente de, não, olha, eu vou lá... eu acho que é importante isso, né? Eu vou lá e vou invadir o espaço da pessoa. Eu acho que é a dificuldade em que eu, por exemplo, né? Dando exemplo, a minha ansiedade, a minha angústia em ver a outra pessoa bem, acaba atrapalhando
o desenvolvimento do luto dessa pessoa, o acolher, né, o sentir, né, não é... A pessoa não tem consciência que tá, talvez, prejudicando o outro. Ela quer fazer porque ela quer ajudar o outro. Eu acho que isso fica um pouco no nível, assim, das pessoas terem um pouco mais de bom senso, né? Aprender que, a gente tá vivendo hoje aí uma sociedade, uma era em que é tudo acelerado, é tudo fast food, né? Terminou o casamento, você já tá com outro, às vezes nem termina um casamento, já tá com outra pessoa, né? E por aí vai. Morreu ontem, daqui uma semana você tem que fazer um cruzeiro, porque você não pode ficar naquela casa. Aí quando volta, os filhos deram todas as coisas, né? Foi-se embora o cheiro, foi embora tudo daquela pessoa, e você volta num ninho que não é seu. Aí nesse exemplo especificamente, eu vou dizer, por exemplo, morreu alguém, eu vou fazer um cruzeiro. Te faz bem? Vai fazer? Uhum. Não tem erro, sabe? Posso fazer, eu vou fazer o que me faz bem. Eu quero ir para uma pousada, acabou de morrer, eu vou ficar lá um mês, faz o que te faz bem. Sim. Né? A questão é que é muito onipotência eu ir até lá e dizer o que faz bem para o outro. Uhum. Como se eu conhecesse tudo e todos o tempo todo. Isso é onipotência. O outro é que sabe o que é bom para ele. Uhum. Agora, a não ser numa situação assim, que eu falei, sei lá, a pessoa não tá comendo, ou ela não tá conseguindo dormir. Então, assim, pode ser que ela manifeste... Onde há aí um processo, um sintoma de depressão ou uma ansiedade muito aguda, quando você realmente percebe que há sintomas psicológicos, de saúde, né, física, em que realmente a pessoa... não tá bem. Mas aí geralmente quando ela a gente manifesta. precisa... Sim, aí... Tá do lado. Tá do lado. Então, é quando a gente pode ir tomar alguma... Não uma providência, mas quando a gente pode chegar e falar assim, olha, tô percebendo, vamos lá, né? Talvez também num estágio que a pessoa já esteja tão mal, ela não vai ter muito poder de escolha, né? Você vai ter que pegar, às vezes, levar pro hospital. Amanda, se a gente ama, se a gente tá na vida daquela pessoa, a gente vai perceber. A gente já conhece. É verdade. E a gente vai entender quando ela tá precisando de tudo isso ou se ela precisa só ser cuidada. É verdade. Né? É diferente, mas se a gente conhece, a gente sabe. Não vai ter nada inédito ali, entendeu? Só mais intenso, mas inédito não. Ai, Vera, assunto pra gente conversar assim, 3, 4 programas. Você já fica mais do que convidada a voltar. Quero te agradecer muito pelo convite de você ter vindo participar. E as pessoas, né, que estão passando aí por um processo de luto, problemas familiares, né, por você ser dessa área de terapia familiar, deixa pra gente, pras pessoas, o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar. Eu sempre deixo como contato mesmo Laços e Lutos, que é o nome que leva o site mesmo, o Instagram e a fanpage Laços e Lutos. E que é um lugar também, todos esses lugares, para falar do luto, para falar de uma saudade boa. Obrigada, tá? Vera. Nada, ficamos aqui com mais um programa com essa linda Tereza Vera, que eu amo, que é uma amiga de muitos anos. Voltamos no próximo programa com mais convidados. Até mais.